Oi, pessoal. Continuando o episódio anterior, que nós falamos sobre reanimação neonatal, nós vamos agora falar sobre as situações especiais, né? No anterior, a gente falou sobre aquelas crianças que tinham acima de 34 semanas. Agora a gente vem para um outro momento, que a gente vai falar também das crianças abaixo de 34 semanas e das situações em que há um líquido meconial, quando há desconforto na sala de parto, enfim, vamos trazer um pouco sobre isso aí. Vamos lá, Felipe. Então, se a gente quiser falar um pouco sobre o líquido meconial. Então, o líquido amniótico meconial, apesar dele ser, digamos assim, né, um aspecto que dá um susto muito grande, até mesmo para profissionais de saúde, mas também nas famílias, né? Ah, e o menino teve mecônio. Mas isso, em teoria, no protocolo de reanimação neonatal, ele não deveria mudar a conduta, pelo menos não no início. Então, o mecônio, ele é completamente secundário na avaliação do paciente. A gente continua com aquelas 3 perguntas que a gente falou no podcast anterior, então quem não assistiu, aproveita para assistir. Então, lembrar lá das 3 perguntas: se a criança tem 34 semanas ou mais, se a criança tem um bom tônus, né, um tônus de inflexão, e se a criança está respirando bem, uma respiração regular. E caso essa criança tenha um líquido amniótico meconial, veja comigo, eu não perguntei se ela tinha líquido amniótico meconial. Então, se ela nasceu bem, tudo bem que vai ser um pouco mais sujo, mas coloca junto à mãe. Se a criança tem alguma dessas 3 perguntas com a resposta negativa, aí ela precisa da reanimação neonatal. E aí, na reanimação neonatal, a gente primeiro vai fazer os passos iniciais, que a gente já tinha conversado, e que vai ser aplicado lá em até 30 segundos. Se meu paciente, depois dos passos iniciais, tem uma frequência cardíaca menor que 100, ou uma respiração ausente ou irregular, eu vou para VPP, então vou fazer ventilação com pressão positiva. Inclusive, nessa última diretriz de 2022 de reanimação neonatal, eles deixam bem claro. Antigamente se falava que todo paciente com aspiração meconial deveria ser aspirado. Depois o pessoal começou a trazer a aspiração de vias aéreas superficiais no paciente que precisasse de reanimação. E agora ele coloca que você só aspira o paciente nessas vias aéreas superficiais se ele tiver sinais de obstrução. Ou seja, é uma conduta igual à criança que não tem líquido amniótico meconial. Mesmo critério, né? Mesmo critério. Só que muda agora sim. Se meu paciente fez a VPP, não respondeu. Chequei técnica, não respondeu. E aí eu indiquei intubação, agora muda a conduta. Então, se o pessoal aí já tiver visto na sala de parto, existe um dispositivo que geralmente fica na caixinha lá do laringoscópio, ou próximo ali, né, dos tubos orotraqueais, que vai ser o que nós chamamos de conector da aspiração. Esse conector, ele é colocado no tubo orotraqueal e a gente vai conectar o aspirador nesse conector para fazer a aspiração do mecônio. Então, a aspiração do mecônio, ela estaria recomendada para aquele paciente que precisou ser intubado. Então, vê comigo que ele passou por uma trajetória completa da reanimação neonatal, igual a um paciente que não tinha líquido amniótico meconial, e a conduta dele foi modificada a partir do momento que eu indiquei a intubação. Então, na hora que eu indiquei a intubação, aí eu tenho uma conduta adicional. Então, eu vou lá e faço a aspiração traqueal desse paciente. Eu vou fazer uma pausa antes da gente seguir, por quê? Isso era diferente, né? Essa intubação com essa aspiração traqueal era diferente e não faz tanto tempo que ela era diferente, né? Eu vou dizer a você que na minha graduação ela era diferente. Amanda, de novo, declarando aqui a idade dela, mas eu vou deixar passar. Tá, então, como é que era antes? Só porque, vê, Felipe, às vezes tem alguém assistindo que pode ser um profissional que trabalhou muito tempo com pediatria, já pegou essa época anterior da reanimação neonatal, está assistindo a gente aqui para se atualizar, porque é uma fonte excelente de atualização, e vai entender agora o que é a diferença, porque pode ser que a pessoa esteja pensando, oxe, mas já era assim, intuba, coloca o conector e aspira. Mas como é que era antes? A gente fazia essa intubação de cara. Só para aspirar. Só para aspirar. Então, nasceu com líquido amniótico meconial, o objetivo era, vou intubar para aspirar esse mecônio dessa via aérea, antes de passar por todo esse passo a passo. E já se sabe hoje, com muitos estudos que validaram essa nova sequência. Então, a gente vai seguir a sequência habitual, como uma criança que a gente não olha para o líquido amniótico no começo, e se essa criança evolui para uma necessidade de intubação em sala de parto, é que eu vou tirar de lá de dentro dessa via aérea esse mecônio. Perfeito. Eu acho que a ideia, Amanda, é fortalecer o que, inclusive, a gente também comentou no podcast anterior. Que o principal para essa criança que precisa de reanimação neonatal é uma ventilação efetiva. Então, se a melhor forma de fazer a ventilação, digamos assim, a melhor forma que eu digo inicial,
é fazer a ventilação com bolsa válvula-máscara, eu não devo atrasar a ventilação com bolsa válvula-máscara para fazer uma aspiração traqueal em um paciente entubado. Então, a ideia, eu acho que é muito isso. Então, eu vou priorizar aqueles passos iniciais, vou priorizar a ventilação bolsa válvula-máscara. Se ele não respondeu, mesmo checando a técnica, aí eu entubo. E o interessante é que essa aspiração do mecônio deve ser feita apenas uma única vez. Então, coloquei lá o conector, fiz a aspiração, tirei o que tinha que tirar. Depois, pessoal, o segmento do protocolo de reanimação ele deve ser o mesmo. Então, eu vou avaliar se a frequência cardíaca é menor que 60. Se for menor que 60, o paciente vai para a massagem cardíaca. Fiz a massagem cardíaca, que agora é aquele passo que vai durar 60 segundos. Meu paciente continua com a frequência menor que 60, eu checo a técnica e já começo a me preparar para administrar drogas, né? Então, esse detalhe é muito importante e eu acho que realmente foi uma mudança de cultura. Antigamente, todo mundo era entubado para fazer aspiração de mecônio, né? Entubava, aspirava e aí depois a reanimação continuava. Aqui, nesse contexto, não, tá? Então, aqui, a gente realmente só vai fazer aspiração traqueal no paciente que precisou ser entubado. Ele passou por todo o protocolo de reanimação e depois que a gente tomou essa conduta que era diferente. Eu vou fazer um comentário da prática clínica, porque eu trabalho bastante com assistência em sala de parto, né? E eu acho que isso foi uma grande mudança de paradigma para as indicações de cesariana. Trazer isso aqui só como um tema a mais, brevemente, né? As equipes de obstetrícia que vivenciaram essa época em que a aspiração de mecônio era tida como uma urgência, que antecipava todo o processo de reanimação neonatal, elas eram equipes que muitas vezes se sentiam até impelidas a indicar um parto cesariana, quando estavam na evidência, na presença de um líquido amniótico meconial. E hoje em dia, a gente já sabe que isso não está indicado. E a gente vê que as próprias equipes de obstetrícia hoje também ficam muito mais seguras de passar por um processo de parto natural ou de passar por um processo até de uma cesariana que não precisa ser de urgência nas carreiras, só por conta de um líquido amniótico meconial. Então, isso eu acho que é importante e deve ter já estudos que mostram mudança até de comportamento em relação à via de parto. Total. A gente observa mesmo que hoje não é tão ansiogênico a presença do mecônio como era antigamente, Exatamente. né? Interessante isso aí. Qual outra situação especial, Mandinha? Então, a gente tem essa criança que nasceu e que precisou de reanimação, ou que às vezes até nem precisou de reanimação, mas que evoluiu com um desconforto respiratório precoce na sala de parto, né? Então, como é que a gente vai manejar essas crianças? Então, eu acho que é interessante só a gente colocar o que está lá no protocolo de reanimação neonatal. E eu acho que como a gente tem no público pessoas que não fazem sala de parto, até mesmo estudantes, é interessante que você primeiro entenda. O desconforto respiratório, ele é uma ventilação, vejam comigo, que ela é efetiva do ponto de vista de trazer ventilação para o paciente, tá? Ah, Felipe, mas ele está desconfortável. Pessoal, ele está desconfortável, mas ele não precisa de reanimação, tá? A gente tem que fazer essa diferenciação, que ela é importantíssima. Todo o protocolo de reanimação neonatal que a gente vem conversando, a gente se baseia em quê? Frequência cardíaca e se a respiração ela é regular ou não. Se meu paciente tem uma frequência cardíaca acima de 100, uma respiração regular, eu não preciso mais de reanimação neonatal. A reanimação neonatal ela é mantida se a frequência for menor que 60, a respiração for irregular ou ausente. Então, é bom colocar essas caixinhas. No paciente que eu não indiquei mais a reanimação neonatal, mas ele tem desconforto respiratório, aí a conversa é outra. Veja, fui lá, peguei meu paciente que está, né, ali na sala de parto, precisou ou não de reanimação neonatal, como a Amanda trouxe, mas quando eu olhei para ele, ele está desconfortável. Como é que eu avalio o desconforto respiratório? Eu posso avaliar de maneira subjetiva, mas eu particularmente gosto muito de se fazer uma avaliação objetiva. Como é que eu faço essa avaliação objetiva? Existem vários scores. O que eu mais utilizo é o BSA, tá? Que é o Boletim de Silverman-Anderson, que é um boletim que você utiliza 5 parâmetros. Cada um desses parâmetros vai pontuar de 0 a 2, e com base nisso você consegue graduar o grau de desconforto respiratório. Então, se o meu paciente ele tem um grau de desconforto moderado ou grave, a gente vai precisar fazer uma conduta intervencionista. Eu preciso fazer algo. Tudo bem que no protocolo de reanimação neonatal eles não falam sobre graduação de desconforto. Eles botam assim, desconforto respiratório. Que seria o quê? Seria você fazer uma intervenção. E a intervenção se baseia em facilitar a ventilação do doente. E como é que eu facilito a ventilação? Será que é dando oxigênio? Não, a gente já discutiu isso também. A necessidade de oxigenoterapia é a exceção nesses pacientes que acabaram de nascer. Então a gente vai, na verdade, facilitar a ventilação dessas crianças que estão com desconforto lá na sala de parto, utilizando uma pressão positiva contínua, que é a sigla CPAP,
E aí o CPAP eu só consigo fornecer para a criança, no caso ali da sala de parto, naquele famoso ventilador em T, que a gente também pode utilizar o termo lá, né, mais prático, que é o Baby Puff. Então lá no Baby Puff eu consigo, né, fazer a padronização, colocar ali como parâmetro a pressão expiratória final. E aí, naquele paciente que está com desconforto, eu coloco nele, sem fazer a oclusão, e aí meu paciente ele vai ser submetido à pressão expiratória final, que vai facilitar a dinâmica ventilatória, vai manter os alvéolos abertos, e com certeza vai ser uma boa medida inicial para fazer, né, aquele manejo adequado do paciente que está com desconforto. Principalmente para prevenir duas coisas. Uma é a intubação do paciente, então está provado que reduz a necessidade de intubação, o uso dessas ventilações não invasivas. E no paciente que foi prematuro, em especial aqueles menores do que 34, 35 semanas, que estão numa fase pré-pico de produção de surfactante, eu vou também evitar que aquela SDR que possa acontecer, porque ele é um paciente de risco, ela seja menos grave. Então, esses são os detalhes que a gente precisa checar, tá? Então, dividir primeiro se é reanimação neonatal ou não. Se não for reanimação, meu paciente está desconfortável, pressão positiva nas vias aéreas, usar o CPAP, tá? E lembrando que pode evoluir com desconforto um paciente que não precisou ser reanimado. Perfeito. Talvez seja uma realidade mais comum no próximo público que a gente vai falar, que são os menores de 34 semanas. Mas ainda assim, quer ver uma criança, um recém-nascido que gosta só de evoluir com desconforto, ou filho de mãe diabética? Muito. Ele é de termo, ele nasceu chorando ou respirando, ele nasceu com bom tônus e ele evolui com desconforto respiratório. Então, é comum que eu precise fazer algo por essa criança. Lembrando da tabela que a gente citou e que a gente mostrou no primeiro podcast de reanimação neonatal, que fala dos alvos de oxigênio, né, dos alvos de saturação. Então, esse CPAP que Felipe está falando, a gente não necessariamente vai fazer ele com oxigênio puro. A gente pode usar um blender na sala de parto para oferecer uma fração inspirada de oxigênio adequada, baseada na oximetria de pulso. A gente coloca lá uma oximetria de pulso pré-ductal e vai reanimar essa criança na sala de parto se for necessário ou oferecer suporte ventilatório com o CPAP também se for necessário, mas escolhendo uma fração inspirada de O2 que seja compatível com a necessidade naquele tempo de vida, para a gente não oferecer aí a oferta de O2 exagerada, liberação de radicais livres e todos os problemas que vêm em relação a isso. Inclusive, a diretriz, ela coloca as saturações-alvo, pessoal, a depender dos minutos de vida, tá? Então, é isso que a Amanda tá falando. É você utilizar a FIDO2 para chegar naquele alvo que é pré-determinado para aquela faixa etária. Então, só para vocês terem noção, até o 5º minuto de vida, eu tô falando da saturação-alvo entre 70% e 80%. Se eu pego um paciente entre 5 a 10 minutos de vida, eu tô falando de 80 a 90%. E depois do 10º minuto de vida, que vai ser, digamos assim, o mais usual, da gente já tá ali estabelecendo um suporte respiratório, seria uma saturação-alvo de 85 a 95. Então, a saturação ali dentro daquela meta, precisando ou não de oxigênio, dependendo da concentração que eu estou fornecendo, é o que é indicado, tá? Então, você não precisa necessariamente usar o O2. E se você for usar o O2, não precisa ser 100%. O ideal era que a gente tivesse um blender, né? Que é um misturador de gases. Então, a gente mistura ar comprimido com oxigênio, ali naquela régua de gases medicinais, fornecendo para o paciente a concentração indicada, né? Uma concentração individualizada para aquela criança, sem dúvidas. Preferencialmente a mínima possível para chegar naquele alvo. E aí, seguindo, para que a gente possa finalizar todo o nosso processo de reanimação em sala de parto, a gente precisa falar daqueles bebês que são prematuros, né? Que são os bebês de menos de 34 semanas. Hoje a gente tem uma realidade no Brasil que o profissional que faz a residência de pediatria, ele faz uma residência de pediatria que dura 3 anos. 3 anos. Né? Há alguns anos atrás, a residência só durava 2. A residência de neonatologia, ela já foi de 1 ano só. Antes ela nem existia. Depois ela foi de 1 ano só. E agora ela é uma residência de 2 anos. Por quê? Porque a gente vê que a complexidade do cuidado infantil está aumentando e a complexidade do cuidado neonatal também está aumentando. A tecnologia nos traz isso, né? A sobrevida maior de bebês que eram muito prematuros e que antigamente poderiam ir a óbito e que hoje sobrevivem. Então, a gente precisa também entender um pouco que a reanimação desse bebê de menos de 34 semanas, ela vai ter as suas particularidades, porque esse bebê tem as suas particularidades, né? E aí, o que é que a gente pode trazer? Aqui a gente não vai falar de papéis exclusivos do neonatologista, porque o nosso objetivo não é falar do pós. Não é falar do que essa criança vai receber na UTI.
no ambiente de terapia intensiva, mas falar do ambiente de sala de parto, porque pode acontecer um parto de um bebê prematuro, até mesmo Na numa UPA. maternidade de baixo risco, Na numa UPA. UPA, Na UPA. numa emergência oftalmológica, por uma paciente esperando um atendimento. O Perfeito. parto prematuro, ele é um parto mais tactóxico, às vezes é um parto mais rápido. Então, isso pode acontecer em ambientes nos quais a gente não tenha um suporte para um prematuro, de fato, mas como é que a gente vai fazer esse passo a passo aí dentro dessa sala de parto? Perfeito. Eu acho que antes da manhã da gente trazer os passos e o que pode ser diferente do que a gente já tinha comentado no podcast anterior, é trazer, pessoal, o fato de que quanto mais prematura é a gestação, maior risco que esse paciente tem, tá certo? De mortalidade. Isso é importante frisar, tá? E aí, se a gente tem uma mortalidade mais alta nos pacientes mais prematuros, nitidamente a gente quer, claro, que eles sobrevivam, mas não só que eles sobrevivam. A gente quer que eles sobrevivam sem sequelas maiores. Esse é o ideal. É que os pacientes prematuros antigamente que morriam, agora eles estão vivendo. E agora o nosso objetivo principal é reduzir aquelas complicações que a gente tanto via. Então, por exemplo, leucomalácia periventricular, hemorragias intraventriculares, retinopatia da prematuridade, broncodisplasia. Então, nosso objetivo é que ele sobreviva e viva com qualidade. E uma das ferramentas que com certeza vai ajudar a reduzir esses eventos graves é uma reanimação neonatal adequada quando indicada. Então, olha comigo. O protocolo de reanimação neonatal, ele divide em menores que 34 e maiores que 34. Ou seja, aqui a nossa diferença de conduta não são dos prematuros. Por quê? Porque prematuridade é abaixo de 37. Então, a mudança na conduta é para o paciente menor que 34 semanas. Então, esse já é o primeiro conhecimento. Meu paciente que nasceu a partir de 34, ele é outra diretriz. É aquela diretriz que a gente falou no podcast anterior. E, de novo, se você não escutou, já vai escutar. Se não viu lá no YouTube, vai lá assistir. Então, a ideia, pessoal, do menor 34 é a seguinte. Ele, naturalmente, vai ter uma daquelas 3 perguntas como negativa. Portanto, é automático que você saiba que esse paciente ele precisa de reanimação neonatal. Acabou, tá? Esse já é o primeiro conhecimento. Mas, Felipe, se ele naturalmente já vai para a reanimação neonatal, então para que você faz as outras 2 perguntas? Aí a ideia é a seguinte. Se meu paciente ele nasce prematuro com menor que 34 semanas, só que ele nasceu com respiração boa e nasceu com um tônus adequado, eu posso, pessoal, esperar ali no mínimo 30 segundos para realizar o clampeamento tardio do cordão umbilical. E por que eu faço isso? Para tentar fazer com que a transição da circulação intraútero para a circulação extraútero seja a melhor possível. Isso está associado, olha comigo, à redução de hipotensões nessa criança. Consequentemente, redução de hemorragias intraventriculares. Consequentemente, redução de enterocolite necrosante, que são eventos adversos no prematuro. Então, se eu faço o clampeamento tardio, mesmo que não seja aquele 60 segundos que a gente falou na criança de mais de 34 semanas, aqui é no mínimo 30 já trazendo vários benefícios. E é interessante lembrar, não há indicação de ordenha, tá? Então, o ideal é que você espere os 30 segundos. E aí, depois disso, a gente vai pegar o paciente e vai levar para o berço aquecido. Felipe, e aquela criança que nasceu, mas ela nasceu com menos de 34, mas ela nasceu também com uma apneia ou mesmo com um tônus ruim? O que a gente vai ter que fazer? Aí essa criança eu não vou esperar o clampeamento do cordão. Eu vou poder fazer aquele estímulo tátil, no máximo 2 vezes no dorso da criança. Logo depois a gente faz o clampeamento imediato e leva a criança para o berço aquecido. Então o berço aquecido ele vai receber essa criança independente. Só que o ideal, pessoal, é que você já esteja preparado para receber a criança, para que lá na barriga da mãe, ou ali, né, pessoal, no parto vaginal, essa criança seja, desde que ela saiu da mãe, colocada em um saco plástico. Então a gente coloca essa criança com menos de 34 semanas dentro de um saco plástico e, se possível, você já coloca uma touca dupla. Por quê? Porque essa criança que é prematura, ela tem muito mais chances de hipotermia do que uma criança a termo. Então, esse ponto, pessoal, de manutenção da temperatura é essencial. Porque hipotermia é um dos fatores isolados que mais está associado à mortalidade. Então, a manutenção da temperatura adequada é essencial. Então, de novo, tá? No menor de 34, eu vou sim avaliar se ele vai ter o clampeamento ali que vai aguardar 30 segundos ou não. E eu vou colocá-lo logo na saída do útero materno, dentro do saco plástico e com touca dupla. Depois disso, vejam comigo, tá? A conduta, ela é muito semelhante à conduta dos pacientes com mais de 34. Então, eu vou lembrar lá que esse paciente vai para o berço aquecido, eu vou fazer os passos iniciais, claro, só não vou secar, né, porque ele está dentro do saco plástico.
Eu vou lá posicioná-lo, vou aspirar vias aéreas se esse paciente tiver sinais de obstrução, vou avaliar a frequência cardíaca e vou avaliar se ele assumiu ou não a respiração. Se a frequência for menor que 100 e ou a respiração foi regular ausente, a gente vai para VPP com máscara facial. Aí, de novo, o que é que tem de diferente? O diferente é que, se possível, você tem o ventilador em T montado. Lembra lá daquele preparo que a gente tem que fazer na sala? Se eu já sei que ele vai ser prematuro, eu já deixo o ventilador em T montado. Então eu vou lá e faço essa VPP, seja na bolsa válvula máscara ou, né, no ventilador em T. Vou aplicar 30 segundos. Não respondeu, checo a técnica, faço de novo. Felipe, tem alguma coisa diferente aqui do ventilador em T na VPP da criança que nasceu com menos de 34? Tem, que é a FIDO2 de entrada. A FIDO2 inicial para os pacientes com mais do que 34 semanas é de 21%, ou seja, ambiente. Nos pacientes que nasceram com menos de 34 semanas, a indicação, como a gente já falou aqui, é que se utilize um blender, um misturador de gases, e que a gente comece a VPP dessa criança já com 30%. Então, de novo, tá? No menor de 34 semanas, a VPP ela começa com 30% de fração inspirada de oxigênio. E aí, nesse contexto, se ele não respondeu a VPP, não respondeu a checagem da técnica, vou entubar a criança, intubei a frequência cardíaca menor que 60, vou fazer massagem cardíaca. Se meu paciente, pessoal, ele não responder a massagem cardíaca, vou checar a técnica, vou preparar o cateterismo umbilical venoso e, se necessário, eu vou iniciar drogas vasoativas. Então, a ideia é essa. A principal diferença no prematuro vai ser lá na manutenção da temperatura, tentar manter a normotermia e, claro, a lembrança de que a FiO2 inicial na reanimação é de 30%. Eu acho que é basicamente isso para você lembrar de preparar na hora que você se deparar com esse tipo de situação clínica na sua prática. E preferencialmente, como o Felipe falou, usar o ventilador mecânico manual em T, porque a gente vai controlar as pressões, né? Imagina que essa criança pode ter 700 gramas. É difícil, né? Então, Controlar é a muito pressão. melhor que eu utilize uma máquina que me dá pressões mais previsíveis do que eu utilize um balão autoinflável, né? Que eu tenho mais chance de barotrauma, mais chance de volutrauma. Então, a gente trouxe no episódio anterior essa questão do controle da temperatura na reanimação em sala de parto. A gente trouxe no episódio anterior que a hipotermia é um fator de risco isolado de mortalidade no período neonatal. E na faixa etária dos bebês prematuros abaixo de 34 semanas, isso ganha uma força muito maior. Tanto que nos hospitais que são acreditados, né? Os hospitais que são acreditados, eles são hospitais que verificam essa temperatura da sala de parto, que verificam essa temperatura do RN com 5 minutos de vida e que verificam essa temperatura do RN na saída da sala de parto. Por quê? Desfechos que evoluam para a hipotermia precisam ser corrigidos em todo o esquema, né? Em todo o trajeto do paciente dentro do hospital. E não só no momento que ele apresenta a hipotermia lá, que é flagrada, ou na UTI, ou no alojamento conjunto. Reforçar essa questão do saco plástico que o Felipe falou, né? A gente não pode deixar de utilizar. Ele vai realmente evitar a perda de calor do paciente por evaporação. Fechar a porta da sala de parto, desligar o ar-condicionado, fazer com que toda a circulação lá dentro seja a menor possível. E se a gente vivenciar um parto prematuro não previsto, porque isso pode acontecer, às vezes essa paciente pode estar internada numa enfermaria de alto risco e evoluir para trabalho de parto no meio da madrugada. Enfim, e o bebê nascer nesse ambiente. A gente prover calor de alguma forma segura para essa criança, entendendo que é uma pele mais fina, entendendo que eu não vou colocar um aquecedor com um ar quente direto nessa criança, mas fazer o mínimo que a gente possa ali naquele ambiente até que essa criança seja transportada para um local mais adequado de reanimação, né? E essa questão do blender, Felipe trouxe, precisamos evitar retinopatia da prematuridade, precisamos evitar hemorragia intracraniana, né? Essas patologias do período neonatal estão também, e a broncodisplasia, estão diretamente relacionadas com as frações inspiradas de O2 que a gente usa durante todos esses processos de cuidado dessas crianças, né? Desde a reanimação em sala de parto até o suporte ventilatório que a gente vai dar no ambiente de UTI neonatal. Então, a gente precisa ficar atento no oxigênio, porque o oxigênio demais, nesses casos, ele vai ser danoso, né? E a gente precisa realmente se guiar por uma saturação que a gente vai tolerar nos limites que são previstos pela literatura, certo? E aí, pessoal, para que a gente faça uma técnica adequada, é essencial que haja treinamento, tá?
Então, você que está aí numa situação de trabalhar em sala de parto, ou aquele ambiente que você trabalha, ele tem um aumento, né, desses atendimentos, vale a pena fazer treinamentos. Por quê? Porque o treinamento nessas condições acaba sendo essencial para que você faça a técnica correta. Veja que uma das coisas que a gente mais reforça é que antes da gente passar para a próxima etapa da reanimação, a etapa anterior ela precisa ser checada. Então, às vezes, é uma acoplagem da máscara inadequada. Às vezes, é uma técnica de intubação que precisa de um ajuste. Às vezes, é um conhecimento de montar o ventilador inteiro. Eu já tenho disponível, mas não sei montar. Então, assim, se você tem curiosidade de realmente aprender, ou se você tem a necessidade, né, a depender de onde você trabalha, vale muito a pena procurar os treinamentos que são, né, chancelados. Então, as sociedades, né, ali estaduais de pediatria, elas podem colaborar com vocês e realmente é uma recomendação muito importante que você seja treinado. Porque você que trabalha com pediatria, é muito fácil chegar um quadro desse ali no seu plantão da UPA, no seu plantão de hospital geral, porque isso acontece, tá? Não é raro que eu pegue um paciente que nasceu no caminho, tá vindo lá de um interior de carro e no meio do trânsito, né, ali no meio do trajeto, por causa do engarrafamento, a mulher pare no caminho. Às vezes é um parto prematuro. E aí? O que a gente vai fazer? Será que se ele para ali na minha UPA eu vou ter condições de atender? Então, assim, se existe essa possibilidade, vale a pena, sim, fazer o treinamento, vale a pena assistir, né, pessoal, ali, as técnicas adequadas para que a gente consiga ferramental, tanto teórico quanto prático, para que a gente consiga aplicar e reduzir principalmente os desfechos que possam ser prevenidos, tá? Porque esses desfechos, do ponto de vista da reanimação neonatal, eles são essenciais para que a gente melhore o prognóstico dessas crianças. Até porque, imagina, a criança sobreviveu de um parto prematuro extremo, mas só que ela sobreviveu por causa ali de uma hipotermia prolongada, com muito mais eventos adversos, com muito mais comorbidades do que ela teria se a temperatura, por exemplo, ela fosse mantida. Então, cuidado com esses aspectos e lembrar que esses pacientes que nasceram com menos de 34 semanas, eles são sim mais passíveis de hipotermia. Então, focar nisso que a Amanda está comentando, tá? O acúmulo de gordura no último trimestre de gestação, ele é muito significativo. Então, são bebês que nascem com zero reserva, baixíssima quantidade de gordura marrom que vai produzir ali calor. Então, eles precisam da nossa ajuda, né? Reforço também aqui para quem for, por exemplo, médico de SAMU, que trabalha em transporte, é comum e chegue também trazido pelo SAMU nas maternidades que a gente trabalha, né? Então, aí, na verdade, quem trabalha com situações de emergência precisa ter um mínimo de treinamento para dar um socorro adequado nessas situações. Mas então, a gente queria discutir e fechar a reanimação neonatal falando dos prematuros, falando dessas particularidades. Felipe destacou os pontos que são diferentes. Quem tem dúvida no passo a passo normal, volta no episódio anterior, revisa isso. Procura também material de treinamento, que é muito importante. A diretriz é liberada, inclusive, tá? É só procurar lá, Diretriz, Reanimação Neonatal, SBP, vocês vão encontrar os 2 arquivos mais novos. Isso, e as sociedades de seus estados certamente têm programas de treinamento de reanimação neonatal. Termo, pré-termo e às vezes tem também os programas de transporte, né? Que também é um treinamento muito bom. Felipe, acho que a gente concluiu, acho que a gente conseguiu vencer bem esse assunto de reanimação neonatal, né? Então, fizemos aí uma série de gravações do período neonatal. Perfeito. Vamos, posteriormente, voltar para os lactentes e aí vamos passear pela pediatria como um todo, né? Perfeito. A vantagem é que a gente vai de 0 a 18 anos, né? Então, tem muita coisa aí para conversar pela frente. Então, pessoal, acho que era isso que a gente tinha para trazer para vocês. De novo, convido vocês, se ainda não nos seguem nas redes sociais, vai lá e segue, tá lá no Instagram. Se você não está inscrito no canal do YouTube para assistir esse episódio, olhar o que a gente está conversando, já vai lá para se inscrever, para ter acesso a conteúdos novos. E, claro, esses conteúdos sempre estão disponíveis na sua rede de streaming ali. E aí você pode, inclusive, acessar os episódios anteriores. Então, tem muito conteúdo legal. A Amanda já fez o spoiler do episódio anterior, então se você não assistiu, tem que assistir. É obrigatório para assistir esse episódio de hoje. E aí, Amandinha? Tô sentindo falta, sabe do quê? Do pessoal tirando dúvidas. Perfeito, perfeito. No YouTube e no Instagram. Spotify também. Spotify então, também. A gente tá contando que vocês perguntem as coisas, tá? Para que a gente possa ampliar, né? A gente sabe que cada assunto desse que a gente traz aqui, ele se desdobra em muita coisa, né? Então, contem conosco e quando a gente não souber responder, a gente vai estudar para tentar encontrar a resposta, né? Perfeito. Então, obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau, gente. Até a próxima.